Boa noite, bem-vindos ao segundo episódio da comemoração dos 50 anos do Range Rover, aquele ícone que faz este ano precisamente os 50 anos do seu lançamento. Temos novamente, portanto, aqui os nossos convidados, o Frederico Gomes, o António Antunes e o José Almeida, e o nosso convidado especial, o Alexandre Correia, que já nos acompanhou no primeiro episódio e que figura subejamente conhecida dos meios, portanto, 4x4 e todo o terreno, que vai aproveitar exatamente para nos contar como foi o aparecimento do P38A com a espinhosa missão de substituir o Range Rover Classic. Portanto, grande revolução na altura da marca. Foi assim, Alexandre, como é que se passaram essas coisas todas? Olá, Luís, claro que foi. Foi um processo muito complicado, que hoje quase que se repetiu com a substituição do Defender, não é? A diferença é que o Defender deixou de ser produzido e o novo apareceu 4 anos depois, e neste caso foi ao contrário. O medo era tanto da sucessão que a Land Rover decidiu manter em produção o modelo original durante mais algum tempo e coexistiram os dois no mercado durante cerca de 3 anos, não é? Agora, nessa altura a Land Rover estava completamente falida e o carro é feito, enfim, com poucos recursos. O Range Rover LSE com um chassi mais longo, com suspensão pneumática, com toda uma série de inovações, já tinha sido, digamos que, o carro de testes para o desenvolvimento do P38A. P38A é o edifício P38 da fábrica de Solihull, não é? Quando o projeto começou a avançar já para a pré-produção, mudou-se para este edifício e acabou por ganhar esse nome de código. O P quer dizer Pegasus, que era o nome de código original. Quando se mudaram para o edifício 38A, passou a ser o P38A, não é? Agora, o carro, quando é lançado, foi um choque tremendo, porque, enfim, rompia de tal maneira com o passado que foi um choque para as pessoas, quer dizer, e isso só fez mesmo convencer a direção da Land Rover que tinha sido uma boa decisão manter em produção o antigo. É óbvio que quando, entretanto, a BMW toma posse da Land Rover, não estavam na disposição de manter isso, não é? Portanto, isso ficou logo claro que não ia acontecer, não se ia prolongar muito, mas a verdade é que o responsável máximo pela gama da BMW na altura, quando faz uma avaliação do P38A, faz uma avaliação tão negativa que acha que o carro tinha demasiados erros a mais para ser aquilo que ele entendia que devia ser um Range Rover como ícone de luxo, não é? E nesta altura já começavam a aparecer toda uma série de modelos da concorrência com pretensões de ser carros de luxo, nomeadamente a Toyota com o 80 e pouco tempo depois com o Land Cruiser 100, que já eram carros que se candidatavam enfim, a ser concorrentes de um Range Rover, não é? Mais tarde a própria Land Rover assume isso. Quando a Land Rover apresenta o L405, eu estava lá na apresentação internacional, o presidente da Land Rover diz que só reconheciam, portanto, em 2012, 2 concorrentes diretos para o Range Rover. Era o Toyota Land Cruiser 200 e o Mercedes-Benz Classe S. Curioso, não é? Agora, o carro, quando aparece, é um carro hiper sofisticado. Do ponto de vista tecnológico, nenhum carro de produção em série, de grande produção em série, tinha tantos sistemas sofisticados como o Range Rover juntos. Portanto, o carro não tinha nada que fosse absolutamente inédito, mas não havia nenhum modelo de produção que juntasse tantos sistemas como ele tinha. Mas isso também foi um problema que matou o carro, porque a BMW não o condenou por causa disso, mas a clientela e a própria imprensa condenaram por causa disso, não é? O carro é um carro da transição do mecânico convencional para o especialista de eletrónica
E estas transições são dificílimas. Eu lembro-me que, sobretudo sem querer ofender ninguém, até aqui em Portugal, a rede de assistência, eu lembro-me de... Enfim, eu fiquei com o primeiro carro que veio para Portugal, o carro de homologação foi o que comprei, não é? E sofri bastante com isso. Nunca tinha metido um carro em cima de um reboque em toda a minha vida, e tinha tido muitos chassos que várias vezes ameaçou, mas nunca entrou num reboque. E com esse P38A andei várias vezes de Toyota Dina da assistência em viagem, não é? Mas basicamente porque os mecânicos não sabiam exatamente como é que se trabalhava, como é que se intervia um carro, que era ligar a uma ficha de um computador e ler em inglês, etc, etc, que era uma coisa complicada, não é? Portanto, a forma mais simples de dizer é que o carro não presta, que isto não é nada. Não é? Pagava-se o pioneirismo nessa altura, a inovação tecnológica, portanto, era o desbravar de um mundo completamente novo nessa altura. Foi completamente, foi completamente. Daí que a direção da Land Rover, na gestão alemã da BMW, determinou logo a seguir ao lançamento arrancar com o processo de preparação do L322 para fazer aquilo que devia ter sido o P38, não é? Na interpretação dos novos donos, não é? Agora, falando do lançamento do P38, acho que o local é um local icónico e que de alguma maneira esteve ligado à história da Inglaterra. Conta-nos lá esse... E de que maneira? A Land Rover escolheu um hotel de grande luxo, ao contrário do modelo original, que foi para um hotel, enfim, perdoem-me a expressão, rasca, não é? Que ainda hoje é um hotel fracote, não é? Foi para o polo oposto, foi para Clifton House, que é um palácio lindíssimo nos arredores de Londres, não é? Recortado pelo Tamisa, o rio recorta-se por entre os jardins, uma coisa lindíssima, pertencia ao Lord Astor, portanto uma figura, enfim, de muita massa, não é? Da aristocracia britânica, não é? Que nos anos 60 ficou famoso também por dar festas brutais no seu palácio e a dada altura, entre os convidados, tinha o Profumo, que era o ministro da guerra, portanto o ministro da defesa britânico, que conhece na piscina uma miúda de 19... Atenção que o ministro era casado com uma brasa, com uma cantora britânica que tinha uma ótima figura, atenção, não é? Portanto, a mulher dele era uma pessoa vistosa, não é? Mas ele encanta-se com uma miúda de 19 anos que está na piscina e pintou ali um clima. Bem, e o governo britânico caiu, não é? Porque um ano depois descobriu-se que ele tinha uma amante, que ao mesmo tempo era amante de um adido cultural da Embaixada Soviética. Quer dizer, o adido cultural normalmente foi sempre uma designação para espião, não é? E é engraçado que eu vou a Cleveland ao lançamento do P38A, onde chego a bordo de um Range Rover LSE. Isso foi sempre uma tradição no lançamento dos Range Rover, que é chegar ao ponto onde começa a ação a bordo da versão melhor do modelo que cessa a produção. Isso foi-se repetindo até o L405, com muita piada. E, bem, eu quando entro nos portões, eu confesso que o nome Clifton House não me tinha dito nada, não me lembrava, mas assim que começo a olhar para aquilo, eu digo, bem, eu conheço isto tudo, mas tenho a certeza que nunca estive. Basicamente porque tinha visto um filme no cinema que contava o caso Profumo, que foi um escândalo mundial, não é? E o filme foi rodado nos cenários originais, não é? E o mais engraçado é que o quarto que me é atribuído, digamos que tinha vista privilegiada para o local do pecado, não é? Que era para a piscina onde, enfim, começou tudo aquilo, não é? Pronto, nunca mais me esqueço que o primeiro P38A estava tapado com uma coberta que não deixava sequer ver as formas, na esplanada, no terraço, a seguir à sala de música, que é um dos salões mais nobres do palácio, e quando puxou o pano e eu vi o carro, eu estava ao lado do chefe da equipa de design do carro e fiz uma cara tão feia, que ele perguntou-me logo, eu estava acompanhado do David Panton, que era na altura o diretor-geral da companhia em Portugal, e
tínhamos estado a falar um bocado antes deste momento solene, digamos assim, não é? Que até foi com uma certa solenidade, depois de termos estado a tomar um chá muito britânico, muito cake, não é? Um chá com cakes, daí o cake português, vem do cake britânico, não é? Com ao som de música de harpa, assim, uma coisa toda muito solene, não é? E quando puxou o pano, bem, fiz uma cara, deixei o carro horrível, não é? E o chefe do design perguntou-me porque é que eu não gostei. Eu disse, não, nem eu gostei. Ele disse, epá, seja honesto, eu vi a sua cara e eu fiquei um bocado aflito, não é? Bem, mas a verdade é que depois de experimentar o carro, recordo que adorei e acabei de ter 4, não é? Opinião. Quando experimentaste o carro, mudaste logo de opinião. Epá, totalmente, sem dúvida. Aliás, eu já tinha o modelo anterior, portanto o Range Rover era uma coisa que me era muito familiar, e já nessa altura já ia no quarto Range Rover, atenção, do Classic, e já tinha passado pelo V8, pelo VM, pelo 200 TDI, pelo 300 TDI, não é? Portanto já tinha alguma bagagem de carros desses, não é? Mas, epá, quer dizer, o P38A, quando eu começo a experimentar, sobretudo fora de estrada, tinha nada a ver, não é? Quer dizer, a diferença era abismal, era um carro a todos os níveis superior, começando logo por uma coisa, que para mim, quer dizer, sou muito grande, o Range Clássico deixou de ser grande para mim, não é? Porque assim que entrei num P38, e ao longo da vida, quando passei para o L322, voltei a ter a mesma sensação, quer dizer, como é que eu cabia num P38 e gostava. E, quer dizer, eu agora não tenho um L405, mas, enfim, a diferença de espaço já não é tão grande, mas também existe, não é? Essa é que é a verdade. O carro era ótimo. Alexandre, e qual foi o argumento de venda que a marca utilizou na altura? Portanto, estamos a falar há 26 anos, não é? Qual era o argumento de promoção do carro? Era a sofisticação, já que design não seria tão familiar ou tão feliz, esteticamente falando? Qual era o argumento em que a marca pegou para tentar promover o carro? Já, Almeida, eu sinceramente eu acho que aí foi também uma das grandes falhas da companhia. A argumentação não era muito convincente, não é? Ou seja, o carro tecnologicamente era altamente desenvolvido, do ponto de vista estético era uma coisa relativa, quer dizer, rapidamente, eu próprio percebi que era um carro que se aprendia a gostar de dentro para fora, ou seja, eu sentado ao volante, sei lá, mais tarde na minha vida também tive a mesma sensação, por exemplo, ao volante do Porsche Cayenne, por fora não achava o carro bonito, mas quando me sentei ao volante e experimentei, caramba, passei a gostar, não é? E o P38 tinha isso, era um carro que se aprendia a gostar de dentro para fora, mas depois de experimentar, ao sair e ao olhar, comecei realmente a encontrar todos aqueles pontos de ligação com o antigo e eu acho que a grande falha foi também o carro ser lançado numa fase de transição em que há uma mudança muito profunda na companhia, novos donos, com novos procedimentos, com novas posturas, que chegam e dizem tudo o que vocês fazem é mau, o que também foi muito desmoralizante, não é? Aliás, o L322 foi basicamente desenvolvido em Munique, mesmo com ingleses, os ingleses iam trabalhar para a Alemanha, não é? Portanto, houve ali uma certa quase que arrogância alemã de dizer nós é que sabemos, vocês tudo o que fazem é errado, não é? E isto foi mais marcante, quer dizer, desvendo-nos um bocadinho, eles não só condenam imediatamente este carro, como, por exemplo, suspendem imediatamente o projeto do Freelander, que, enfim, quando é lançado em 97, as primeiras unidades ainda tinham alguns problemas, porque, enfim, porque alguns componentes, nomeadamente as transmissões japonesas, tinham grandes falhas, não é? E isso já foi uma melhoria grande face ao projeto original, mas o que estava feito no momento em que a BMW foi tudo abandonado, porque era horrível, não é? Portanto, é um pouco neste enquadramento. E o carro, como é condenado logo à partida, na verdade a marca nunca fez um esforço muito, digamos que, grande para o promover, porque era estar a lutar por uma causa morta, não é? Quer dizer, começaram a trabalhar logo em 1995 no L322, não é? Portanto, esse é que é